Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo, mas como com os vocacionados a gente nesse momento começou a falar sobre contos, crônicas e romance, né? Eu estou me detendo mais aos contos, que estão produzindo mais contos. E aí eu queria fazer alguns apontamentos sobre o conto, tá? Possivelmente eu vou ser rápido nesse vídeo, porque senão a gente se estende muito. Eu quero ler um conto, então eu vou fazer alguns poucos apontamentos para ver se vocês percebem esses apontamentos no conto que eu vou ler, tá ok? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre um conto é que o conto não é uma crônica. E aí, se você ver meu post anterior, que é de algumas leituras sobre formas e gêneros, você vai entender claramente isso que eu estou dizendo, né? E outra coisa importante é que o conto não é um romance curto, né? Ele tem suas características de conto, que não são as características de um romance. E por último, né? Todo conto é uma narrativa curta, mas nem toda narrativa curta é um conto. Tá ok? E agora, diante disso, uma coisa que a gente precisa perceber que é preciso, né, em um conto, existem três coisas básicas quando você vai escrever um conto. A primeira chama-se coesão. O seu conto tem que ter uma coesão, uma síntese dramática, né? Os elementos narrativos desse conto, eles devem ser usados de forma minimalista. Um enredo com poucos eventos, poucos personagens, pouca descrição, exploração apenas de uma situação. Em geral, essa situação ela é levada ao limite, né? Outra coisa importante sobre essa questão da coesão é que quando você for escrever, você deve descrever sua história, ser capaz de descrever a sua história em apenas uma frase ou no máximo em 3 linhas. Se você conseguir fazer isso, né, você tem a ideia sintética do que você quer escrever, né? Essa é uma grande diferença também que a gente pode pensar da prosa, principalmente do conto, e da poesia, né? A poesia, lembra que eu falei lá atrás que ela é uma fã? Então você é capaz de fazer uma poesia sem ter noção do que você está escrevendo. Ela te leva, ela vem como um susto. Ao contrário de um conto, você precisa ter pelo menos a base do que você quer, aonde você quer chegar. Não que às vezes você não chega exatamente naquilo, mas você precisa saber o que você que quer escrever, entendeu? O Edgar Allan Poe ele afirmava o seguinte: tudo deve contribuir para gerar o efeito desejado dentro de um conto. Então tudo que você escreve ali tem que contribuir para esse efeito desejado, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa perceber ou desenvolver em um conto é o ritmo, né? O conto ele deve evitar assim muitas digressões, reflexões, flashback, né? O instante presente tem que ser uma coisa vital, né? Mais do que nunca dentro do conto, porque faz com que você se organize nesse aqui e agora. Tanto você como quem escreve, como você como leitor desse conto, né? Que é diferente, por exemplo, do ritmo de um romance, que é intercalado com momentos de altas e baixas intensidade dramática, tem muitas descrições, às vezes fica numa digressão sem fim, numa reflexão, né, que não vai acabar nunca, dependendo do romance, né? E o conto não, a carga dramática ela tem que ser alta do início ao fim, tá? Isso é muito importante. E aí, por fim, outra coisa importante que a gente tem que perceber, tem que desenvolver dentro de um conto é o impacto. O conto ele tem que ter um desenvolvimento que seja impactante, assim. Ele deve terminar para a gente como um nocaute ou
ele deve ter um final imprevisível, um final instigante, né? O conto ele deve gerar no leitor um efeito de suspensão, de norteamento ou, por exemplo, de conclusividade. Assim, ele chega a alguma conclusão a partir desse conto, né? O Poe, ele diz o seguinte, que o autor de um conto deve conseguir, com o mínimo de meios, o máximo de efeitos. Tratando-se de um conto, torna-se indispensável a leitura em uma sentada só. Ele diz isso. Se o leitor abandonar a leitura, né, antes do término, o conto não está funcionando. Há problemas com esse conto. Isso que a gente tem que pensar. Tá ok? Então vamos ler um conto aqui da Lígia Fagundes Telles que chama Os Objetos. Eu queria ler um conto maior, que é um conto do Rubens Fonseca, que chama O Olhar, que ele é bastante impactante, aliás, como todos os contos do Rubens Fonseca, mas ele é muito extenso, né? Então fica a dica aqui, eu vou deixar na descrição a dica desse conto para você ler, que você vai ver que é um conto bem interessante. É do Rubens Fonseca. Mas por enquanto a gente vai ler da Lígia Fagundes Telles, Os Objetos. Tá ok? Então vamos lá? Os Objetos, Lígia Fagundes Telles. Finalmente, pousou o olhar no globo de vidro e estendeu a mão. Tão transparente, parece uma bolha de sabão, mas sem aquele colorido de bolha refletindo a janela. Tinha sempre uma janela nas bolhas que eu soprava. O melhor canudo era o de mamoeiro. Você também não brincava com bolhas, hein, Lorena? Ela esticou entre os dedos um longo fio de linha vermelha presa à agulha. Deu um nó na extremidade da linha e com a ponta da agulha espetou uma conta da caixinha aneada no regaço. Enfiava um colar. Que foi? Como não tivesse a resposta, levantou a cabeça. Ele abria a boca, tentando cravar os dentes na bolha de vidro, mas os dentes resvalavam, produzindo o som fragmentado de pequenas castanholas. Cuidado, querido, você vai quebrar os dentes. Aí eu compraria uma ponte de dentes verdes como o mar com seus peixinhos, ou azuis como o céu com suas estrelas. Não tinha uma história assim? Que era verde como o mar com seus peixinhos? O vestido que a princesa mandou fazer para a festa. Lentamente ele girou o globo entre os dedos, examinando a base pintalgada de cristais vermelhos e verdes. Como um campo de flores. Para que serve isso, Lorena? É um peso de papel, amor. Mas se não está pesando nenhum papel, estranhou ele, lançando um olhar à mesa. Pousou o globo e inclinou-se para a imagem de um anjo dourado deitado de costas, os braços abertos. E este anjinho? O que significa este anjinho? Com a ponta da agulha, ela tentava desobstruir o furo da conta de coral. Franziu as sobrancelhas. É um anjo, ora. Eu sei, mas para que serve? Insistiu. E apressando-se antes de ser interrompido, veja, Lorena, aqui na mesa este anjinho vale tanto quanto o peso de papel sem papel ou aquele cinzeiro sem cinza. Quer dizer, não tem sentido algum. Quando olhamos para as coisas, quando tocamos nelas, é que começam a viver como nós. Muito mais importante do que nós, porque elas continuam. O cinzeiro recebe a cinza e fica cinzeiro. O vidro pisa o papel e se impõe. E esse colar que você está enfiando
É um colar ou um terço? Um colar. Podia ser um terço. Podia. Então, é você quem decide. Este anjinho não é nada, mas se eu toco nele, vira anjo mesmo, com as funções de anjo. Segurou-o com força pelas asas. Quais são as funções de um anjo? Ela deixou cair na caixa a conta obstruída e escolheu outra. Experimentou o furo com a ponta da agulha. Sempre ouvi dizer que anjo é mensageiro de Deus. Tenho então uma mensagem para Deus, disse ele, e encostando os lábios na face da imagem, soprou 3 vezes, cerrou os olhos e moveu os lábios murmurejantes. Tateou-lhe as feições como um cego. Pronto, agora sim, agora é um anjo vivo. E o que foi que você disse a ele? Que você não me ama mais. Ela ficou imóvel, olhando. Inclinou-se para a caixinha de contas. Adianta dizer que não é verdade? Não, não adianta. Colocou o anjo na mesa e apertou os olhos, molhados de lágrima, de costa para ela e inclinado para o abajur. Veja, Lorena, veja. Os objetos só têm sentido quando têm sentido. Fora disso, eles precisam ser olhados, manuseados, como nós. Se ninguém me ama, viro uma coisa ainda mais triste do que essas, porque ando, falo, indo e vindo como uma sombra, vazio, vazio. É o peso de papel sem papel, o cinzeiro sem cinza, o anjo sem anjo. Fico aquela adaga ali, fora do peito. Para que serve uma adaga fora do peito? Perguntou e tomou a adaga entre as mãos. Voltou-se subitamente animado. É árabe, hein, Lorena? Uma meia-lua de prata tão aguda. Fui eu quem descobri essa adaga, lembra? Estava na vitrine, quase escondida debaixo de uma bandeja, lembra? Ela tomou entre as pontas dos dedos o fio de coral e balançou-o num movimento de rede. Ah, não fala isso. Se você soubesse como eu gostei daquela bandeja, acho que nunca mais vou gostar de uma coisa assim. Se pudesse, tomava já um avião, voltava naquele antiquário do grego barbudo e saía com ela debaixo do braço. As alças eram cobrinhas enroscadas em folhas de cipós. Umas cobrinhas com orelhas. Fiquei apaixonada pelas cobrinhas. Mas por que você não comprou? Eram caríssimas, amor. Nossos dólares estavam no fim. O pouco que restou só deu para essas bugigangas. Fala baixo, Lorena, fala baixo, suplicou ele num tom que a fez levantar a cabeça num sobressalto. Tranquilizou-se quando o viu sacudindo as mãos, afetando pânico. Chamar a adaga e o anjo de bugigangas? Que é isso? O anjo vai correndo contar para Deus. Não é um anjo intrigante, advertiu, encarando-o. E antes que me esqueça, você diz que se ninguém nos ama, viramos coisa fora de uso, sem nenhuma significação. Certo? Pois saiba o Senhor que muito mais importante do que sermos amados é amar. Ouviu bem? É o que nos distingue desse peso de papel de que você vai fazer o favor de deixar em cima da mesa antes que quebre, sim?
O vidro está ficando quente, disse, e fechou o globo nas mãos. Levantou-o ao ouvido, inclinou a cabeça e falou brandamente, como se ouvisse o que estava dizendo. Quando eu era criança, eu gostava de comer pasta de dente. Que marca? Qualquer marca. Tinha uma com gosto de hortelã. Era ardido demais e eu chorava de sofrimento e gozo. Minha irmã, que tinha 2 anos, comia terra. Ela riu. Que família! Ele riu também, mas logo ficou sério. Sentou-se diante dela, juntou as pernas e colocou o globo nos joelhos. Cercou-o com as mãos em concha. Num gesto de proteção, inclinou-se, bafejando sob o globo. Lorena, Lorena, é uma bola mágica. Voltando para a luz, ela enfiava uma agulha. Umedeceu a ponta da linha, ergueu a agulha na altura dos olhos estrábicos, na concentração, e fez a primeira tentativa. Falhou. Mordiscou de novo a linha com um gesto incisivo, foi aproximando a agulha da linha. A ponta endurecida do fio varou a agulha sem obstáculo. A cópula. Que foi? Perguntou ela, relaxando os músculos. Voltou-se satisfeita para a caixa de contas. Que foi, amor? Ele cobriu o globo com as mãos, bafejou sobre elas. É uma bola de cristal, Lorena, murmurou com voz pesada. Suspirou gravemente. Por enquanto só vejo assim uma fumaça. Tudo tão embaçado. Insista, Miguel. Não está clareando? Mais ou menos. Espere, a fumaça está sumindo. Agora está tão mais claro. Puxa, que nítido. O futuro, Lorena. Estou vendo o futuro. Vejo você numa sala. Esta sala. Você está de vermelho, conversando com um homem. Que homem? Espera. Ele ainda está um pouco longe. Agora vejo. É seu pai. Ele está aflito e você procura acalmá-lo. Por que está aflito? Porque ele quer que você me interne e você está resistindo. Mas tão sem convicção, você está cansada, querida Lorena. Você está quase chorando e diz que estou melhorando, que estou melhorando. Ela endurece a fisionomia, limpou as unhas com a ponta da agulha. E daí? E daí que seu pai disse que eu não melhorei coisa alguma, que não há esperança. Repetiu ele, inclinando-se, as mãos nos olhos em posição de binóculo postado no globo. Espera. Está entrando alguém de modo tão esquisito. Sou eu. Estou entrando de cabeça baixa. Andando com as mãos, plantei bananeira e não consegui voltar. Ela enrolou o fio de contas no pescoço, segurando firme a agulha para as contas não escaparem. Riu, alisando as contas. Plantar bananeira justo nessa hora, amor? Por que você não ficou comportadinho? E o que foi que meu pai fez? Abaixou a cabeça para não me ver mais. Você então me olhou, Lorena, e não achou nenhuma graça em mim. Antes você achava. Vagarosamente, ela ficou recolhendo o fio. Deslizou as pontas dos dedos pelas contas maiores, alinhando-se. Fico sempre com medo que você desabe e quebre o vaso, os copos, e depois cai tudo dos seus bolsos. Uma desordem. Ele recolocou o peso na mesa,
encostou a cabeça na poltrona e ficou olhando para o teto. Tinha um lustre na vitrine do antiquário, lembra? Um lustre divertido, cheio de pingentes de todas as cores, uns cristalzinhos balançando com o vento, blim, blim. Estava ao lado da gravura. Que gravura? Aquela jacarunchada tinha um nome pomposo, Os Funerais do Amor. Em italiano fica mais bonito, mas não sei mais como é em italiano. Era como se tivesse indo para uma festa, mas não era uma festa. Estavam todos tristes, os amantes separados e chorosos atrás do amor morto. Um menininho encaracolado e nu, estendido numa rede. Tinha flores espalhadas pela estrada. O cortejo ia indo por uma estrada. Um fauno menino consolava a amante tão pálida, tão dolorida. Ela concentrou-se. E esse quadro estava na vitrine? Perto do lustre que fazia blim-blim. Não sei, mas assim como você descreveu, é triste demais. Juro que não gostaria de ter um quadro desses em casa. Mais triste era o anão. Tinha uma gravura de anão? Não, ele não estava na gravura, estava perto. Mas era um anão de jardim? Não, era um anão de verdade. Tinha um anão na loja? Tinha, estava morto. Um anão morto, de smoking. O caixão estava na vitrine. Luvas brancas e sapatinhos de fivela. Tudo nele era brilhante, novo. Só as rosas estavam velhas. Não deviam ter posto rosas assim velhas. Eram rosas brancas? Perguntou ela, guardando o fio de contas na caixa. Baixou a tampa como um baque metálico. Eram rosas brancas. Brancas. As rosas brancas murcham mais depressa. E fazia calor. Ele inclinou a cabeça para o peito e assim ficou imóvel, os olhos cerrados, as pálpebras crispadas, o cigarro apagou-se entre os dedos. Lorena? Vamos tomar um chá? Um chá com biscoito? Quero biscoitos. Ela levantou-se, fechou o livro que estava lendo. Ótimo, faça um chá. Só que biscoito acabou. Posso arrumar umas torradas. Bastante manteiga, bastante sal. Eu vou comprar os biscoitos, disse ele, tomando-lhe a cabeça entre as mãos. Minha linda Lorena. Biscoitos para a linda Lorena. Ela desvencilhou-se rápido. Vou pôr água para ferver. Pega o dinheiro. Está na minha bolsa. No armário? Não. Em cima da cama, uma bolsa verde. Ele foi ao quarto, abriu a bolsa e ficou olhando para o interior. Tirou o lenço manchado de ruge. Aspirou-lhe o perfume. Deixou cair o lenço na bolsa. Colocou-a com cuidado no mesmo lugar e voltou para a sala. Pela porta entreaberta da cozinha, pôde ouvir o jorro da torneira. Saiu pisando leve. No elevador, evitou o espelho. Ficou olhando para os botões, percorrendo com o dedo, um por um, até chegar no botão preto com a letra T, invisível de tão gasta. O elevador já descia e ele continuava com o dedo no botão, sem apertá-lo, mas percorrendo num movimento circular, acariciante. Quando ela gritou, só seus olhos se desviavam na direção da voz vinda lá de cima e tombando já meio apagada no poço.
Miguel, onde está a adaga? Está me ouvindo, Miguel? A adaga! Ele abriu a porta do elevador. Está comigo. O porteiro ouviu e foi se afastando de costa. Teve um gesto de exagerada cordialidade. Uma bela noite. Vai passear um pouco? Ele parou, olhou o homem, apressou o passo na direção da rua.